Paz do Senhor, mulheres posicionadas, tudo bem? Tô aqui com esse cabelo que precisa ser organizado ainda hoje que eu lavei. Mas glória a Deus. Gente, vamos para um devocional aqui bem rápido, bem sucinto, mas que eu preciso compartilhar com vocês. Primeiramente, eu quero agradecer a você que tá comigo nesses 30 dias de oração pelos filhos. Nós precisamos, né? Eu precisei dar uma pausa, dar uma atenção pro meu filho que ficou um pouquinho doente, também tinha algumas demandas, algumas coisas acontecendo, então foi necessário dar uma pausa. Mas como eu coloquei no nosso grupo, não é sobre a perfeição, é sobre nós entendermos que sim, né, no percurso, no caminho, a gente vai ter algumas dificuldades, alguns obstáculos, mas a gente volta e continua, porque a nossa maior intenção aqui é conduzir a nossa família aos pés do Senhor, é orar por eles, é apresentar os nossos filhos, e é isso que nós vamos fazer, tá bom? Então, ao invés de eu pegar todos os dias que não foram feitos, que se eu não me engano foram 4 dias, e colocar tudo de novo, e colocar tudo de uma vez no grupo, eu decidi continuar de onde a gente parou, porque eu acho que assim é mais fácil. A gente continua dia após dia até a gente encerrar os 30 dias, tá bom? E eu creio em nome de Jesus que dessa vez sem nenhum tipo de impedimento nós vamos conseguir concluir, tá? Hoje é o nosso dia número 10 e o nosso motivo é a vida acadêmica, os estudos dos nossos filhos. E eu fiz aqui um breve resumo. Eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que está em Provérbios, número 1, no verso número 5, onde diz assim: o sábio ouvirá o seu conhecimento e aquele que tem discernimento obterá orientação. Então, nesse versículo aqui, nós podemos entender dele que aquele que é sábio, ele não se contenta ou ele não não fica naquilo que ele acha que ele sabe. Ele entende que ainda que seja sábio, ele precisa aumentar mais. A tradução original do hebraico, a mais fiel do hebraico, diz assim: o sábio ouvirá e aumentará em aprendizado, e o entendido adquirirá direção e habilidade. Ou seja, esse provérbio ele não está só falando de uma pessoa que é sábia e quer aprender mais. Não, ele está falando de uma pessoa que sabe que é sábio. Uma pessoa que sabe que tem conhecimento, mas que também tem humildade para querer buscar ainda mais. E isso é muito rico, é muito precioso, certo? Então, nós precisamos sim que os nossos filhos aprendam muitas coisas. Mas nós precisamos também entender que, assim como a própria palavra diz, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, os nossos filhos, eles também vão ter muitas oportunidades e muitos aprendizados que são do mundo. Infelizmente, nós precisamos lidar com essa realidade e precisamos ter isso em mente. Os nossos filhos vão ter muitos... Eu falo assim, ó. Vai ser apresentado aos nossos filhos muitos pratos, certo? Muitos pratos. A questão é, qual é o prato que ele vai saborear? Qual é o prato que ele vai se servir? Por quê? Porque diariamente os nossos filhos são bombardeados de informação, de ideologias, de filosofias, de novas crenças, de novas coisas. E o que vai gritar mais alto no coração deles, o que vai gritar mais alto na mente deles, é aquilo que nós temos ensinado. É aquilo que nós temos falado, se nós estivermos fazendo da maneira correta, certo? Outro dia até eu vi um exemplo assim. Então, né, tem várias formas de nós fazermos isso. E nós precisamos estar alinhados com o Espírito Santo de como nós vamos fazer isso, certo? Precisamos, sim, orar para que os nossos filhos tenham um coração ensinável. Por que um coração ensinável? Porque um coração ensinável, ele é humilde para entender que ele pode aprender mais. Um coração ensinável, ele é tratável, né? Ele não é um coração endurecido. Um coração ensinável consegue ouvir as vozes e discernir, certo? O que é bom, o que é ruim, o que é a voz de Deus, o que não é a voz de Deus. Consegue também entender quando erra, saber, e às vezes errou, mas não entendeu que errou, mas quando entende que errou, quando vê que errou, pedir desculpas ou querer se corrigir e não cometer o mesmo erro. Então, isso é ter um coração ensinável. E é por isso que nós precisamos orar para os nossos filhos isso. Nós precisamos orar para que eles saibam ouvir a voz de Deus, conselhos sábios, para que eles saibam discernir aqueles que querem aproximar de Deus ou não. Então, uma pessoa que é sábia, olha essa frase aqui, uma pessoa sábia não é o que sabe tudo, é a que continua aprendendo. Vamos trocar? Vamos colocar para os nossos filhos? Um filho sábio não é o que sabe tudo, é o que continua aprendendo. Amém? E aí, eu quero falar pra vocês, as crianças hoje em dia, elas têm uma quantidade enorme de informações. Eu acho que eu já falei isso em outro devocional, vou falar de novo. 64 GB de informação, se você colocar streaming, se você colocar os vídeos rápidos que eles assistem, TV, você vai pra 74 GB de informação todos os dias, uma pessoa. Então é muita informação. E o nosso cérebro não consegue administrar tudo isso e filtrar o que é mais importante é muito difícil, com tanta informação, certo? E aí, o que acontece? Mais do que a quantidade de informação, a qualidade da informação que eles recebem é importante. Ok? Então, nós precisamos focar nisso e entender isso. E ser estratégicos. E ser estratégicos nesse aspecto aí, tá? E a sabedoria bíblica, o que é a sabedoria bíblica? E aqui é por isso que diz assim, ó, o sábio aumentará o seu conhecimento. Porque esse sábio não é o sábio que o mundo diz que é sábio. Porque pro mundo ser sábio é você saber tudo, estar por cima de todas as coisas. E, enfim, a sabedoria do mundo não é a mesma. A sabedoria bíblica, ela é ter humildade pra aprender. Certo? É diferente da sabedoria do mundo, onde a sabedoria do mundo diz que a gente é sábio porque a gente acumula conteúdo. Então, tudo que a gente vai aprendendo. E aí a pessoa tem que ter muito conhecimento pra dizer que é sábio. Não. A sabedoria do mundo é aquele que sabe que ele tá em constante aprendizagem. Em constante aprendizagem. É todos os dias, tá? Então, não é sobre saber tudo. E aqui, eu quero entregar pra nós, mães e pais, uma chave muito importante. Eu falo mães e pais porque eu sei que esse propósito é pra mulheres e que muitas mulheres estão fazendo, mas eu espero de verdade que você compartilhe isso com seu esposo, com sua esposa e com outros pais, tá bom? Então, eu preciso que a gente, educador, mãe e pai, entenda isso. Que os nossos filhos precisam ouvir a voz de Deus acima do barulho desse mundo. Isso aqui é muito forte. Os nossos filhos precisam aprender a ouvir a voz de Deus acima do barulho desse mundo. Por quê? Porque há muitas falácias, há muitas filosofias fãs
E a Bíblia diz que vai chegar um tempo, e eu acredito que nós já estamos nesse tempo, onde as pessoas vão procurar mestres para si mesmos. E elas vão acreditar em filosofias vãs, em todas essas mentiras. E elas vão começar a procurar mestres para si, significa que cada um vai querer acreditar naquilo que te beneficia. Aquilo que te faz se sentir bem ou melhor. E muitas vezes o evangelho nos confronta. O verdadeiro evangelho de Cristo nos confronta, nos leva a precisar ser transformado, moldado, e por isso precisa gerar em nós mudança, transformação, arrependimento, certo? Então, nós precisamos aprender a ensinar os nossos filhos a ouvir a voz de Deus. E isso a gente faz no dia a dia, desde muito pequeno. Lembra de Timóteo? As palavras do Senhor estavam com ele desde pequeno. E muitos pais estão esperando as crianças crescerem. Ah, não vou ensinar isso agora, eu vou esperar ele crescer. Eu não vou ensinar isso agora, eu vou esperar ele crescer. Ah, não tem maturidade agora, eu vou esperar crescer. E a gente não pode esperar crescer. Deus tem falado isso comigo, é todos os dias, o tempo todo. E a todo momento, desde o ventre. Desde o ventre, certo? Por quê? Muitas vezes, as vozes, elas estão disputando o coração dos nossos filhos. Ideologias, filosofias, enfim, todas essas informações, certo? E cabe a nós ensiná-los a ouvir a voz de Deus. E isso nós fazemos no dia a dia. E isso também implica em a gente saber quais são os possíveis ataques que eles podem ter. Então, se a gente sabe que um dos ataques que os nossos filhos vão ter, ideologia de gênero, nós vamos combater isso, ensinando eles a verdade da palavra. Se nós sabemos que um dos ataques que os nossos filhos podem ter é na escola, no ambiente escolar, falando sobre tipos de criação, como, por exemplo, o evolucionismo, nós vamos ensinar eles a verdade da palavra de Deus. É o criacionismo. Nós viemos a partir de um Deus criador. Só que, se nós não sabemos contra o que nós estamos lutando, como nós vamos armar os nossos filhos? E não é armar de armas, é armar de aqui, na mente, no coração. Como nós vamos blindá-los e protegê-los se nós não sabemos o que está acontecendo no mundo? Muitos estão desapercebidos. Muitos estão desapercebidos. Então, vamos lá. Crianças ensináveis, elas se tornam adultos mais fortes emocionalmente. Elas se tornam mais prudentes nas suas escolhas e também mais firmes na fé, tá? Isso é muito importante. Eu quero compartilhar com você alguns exemplos de como nós podemos estar impedindo que os nossos filhos aprendam a ter um coração ensinável, tá? Primeiro você ouve os exemplos e depois eu vou te falar uma coisa que faz muito sentido. Primeiro, corrigir apenas com gritos, humilhação ou raiva. A criança associa a correção ao medo, à vergonha e não com crescimento, tá bom? Segundo, nunca ouvir os filhos. Se a criança sente que ela não é ouvida, que a voz dela não importa, ela também não vai passar a aprender a querer ouvir outras pessoas, tá? E para aprender, e para entender, e para ter um coração ensinável, a gente precisa aprender a ouvir. Exigir perfeição o tempo todo. Filhos que vivem sob pressão excessiva, né? Sobre precisa estar certo, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, agiliza, faz isso, faz aquilo. Eles se tornam muito suscetíveis a esconder os seus erros, tá? Por quê? Porque é aquela cobrança do precisa estar certo o tempo todo, tá bom? Então, ao invés de aprender, certo? Eles vão esconder os erros. E a gente aprende errando. A gente só aprende se a gente errar. Errou, aí a gente entende que errou e começar a fazer, e aí a gente aprende. Ok? Corrigir em público constantemente. Por quê? Isso gera, além de toda a vergonha, além da frustração, né? Isso gera uma resistência, porque a criança, de novo, ela vai passar a esconder os erros dela, porque ela é sempre corrigida em público, porque ela é sempre humilhada ou envergonhada de alguma forma. Porque se a gente não gosta, imagina a criança. E imagina o adolescente, tá bom? Que mais? Eu quero falar só mais alguns exemplos, tá? Pais que nunca admitem os erros. Os filhos aprendem, por exemplo, tá? Eu sou o exemplo dos meus filhos e você é o exemplo, eu sou o exemplo do meu filho e você é o exemplo dos seus filhos. E se você não conseguir mostrar pra ele que errar é humano e que quando a gente erra a gente pede perdão e que há sim a oportunidade da gente se redimir ao pedir o perdão e não cometer novamente um erro, como que eles vão aprender? Eles conseguem entender que muitas vezes nós estamos sendo como que eu posso dizer, incongruentes naquilo que nós ensinamos às crianças ou aos adolescentes? Pensa comigo. Terceira coisa, eu acho que já não é nem mais a terceira, né? Deixa eu ver, eu falei 1, 2, eu anotei vários aqui, eu vou falar outro aqui. Terceirizar totalmente o discipulado dos filhos, para a tela, para a igreja, para a escola, seja para quem for. Então, o seu filho aprende com você. Ou por mais que você terceirize, por mais que você, entre aspas, não esteja ali, ele vai estar olhando o que você está fazendo. E talvez você não tá vendo, mas ele tá aprendendo coisas que tá totalmente contrário àquilo que você tá fazendo, ou totalmente contrário àquilo que você gostaria que ele aprendesse, ou às suas crenças, ou aos seus valores.
que nós cristãos temos fundamentado aquilo que é bíblico. Então, a nossa educação para os nossos filhos também precisa ser bíblica, cristocêntrica, certo? A gente precisa ter um entendimento. Como Jesus vê as crianças, o que Jesus espera da família e aplicar isso, certo? Então, muitas vezes também, olha, esse exemplo aqui é muito bom. Quando a gente corrige o comportamento sem cuidar do coração. Certo? Então, por quê? Às vezes, as crianças, elas não precisam só que você fale o que tá certo, o que tá errado, o que pode ou o que não pode. Não é só repreender aquela criança. Você precisa direcionar ela e ensinar ela o que ela precisa fazer. Acolher ela, porque muitas vezes a gente fala o que tem que ser feito, mas não como tem que ser feito, tá? Esses são alguns exemplos. Tem outras coisas que eu posso falar pra você. Mas, eu quero primeiro, antes de eu ir para 3 exemplos que a gente pode fazer para ensinar... para fazer com que os nossos filhos tenham um coração ensinável, eu quero te dizer. Se dentre esses exemplos que eu falei aqui agora, você entendeu que na sua maternidade, que na educação dos seus filhos, que na sua casa tem algo que acontece, eu não quero que você se sinta culpada. Eu quero que você entenda que este tempo aqui é um tempo de devocional. Eu quero que você entenda que esse tempo aqui é um tempo de devocional, justamente porque Deus está nos dando estratégias para melhorar, aprimorar na nossa maternidade, certo? Para a gente melhorar com os nossos filhos, para a gente melhorar com a nossa família e a nossa família tocar outras vidas e abençoar outras gerações, tá bom? Então lembre-se disso, não leve para você como culpa, leve para você como um aprendizado, é justamente isso que nós estamos falando aqui. E vamos colocar em prática coisas boas, aprender com o Espírito Santo como fazer da forma correta. Outra coisa aqui que agora nós vamos falar 3 exemplos de como mostrar aos nossos filhos como ter um coração ensinável. Primeiro, ensine pelo exemplo. As crianças aprendem observando. Por mais que a gente coloque um vídeo para ela aprender como faz, qualquer coisa que seja, eles vão observar a gente e eles passam a maior parte do tempo com a gente, eles estão absorvendo tudo. Então, a gente precisa ensinar pelo exemplo. Se o seu filho vê você orando, jejuando, lendo a Bíblia, indo para os cultos, honrando o pai e mãe, honrando a sua liderança, trabalhando, estudando, eles vão aprender a fazer isso. É o exemplo. Mas se você fala para ele que ele tem que ler a Bíblia, mas você não lê, ele não vai aprender. Se você fala para ele que tem que orar, mas você não ora, ele não vai aprender. Tá? Na cabeça dele, por mais que ele não consiga formular essa frase, ele vai dizer assim, por que eu tenho que fazer se ela não faz? Por que eu tenho que fazer se ele não faz? Tá bom? Porque educar daquela velha maneira que, eu não sei você, mas eu já ouvi muito essa frase, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, não dá certo. Não dá certo, tá? Então é pelo exemplo. Número 2, corrija com firmeza e conexão. Os nossos filhos precisam de correção. A palavra diz que o pai não deve esconder a vara do filho. Quem esconde a vara do filho não o ama. E essa vara não é a varinha, né? É a correção, é a aplicação da correção. Então, a correção, ela deve, sim, direcionar, apontar, olha, isso aqui foi errado. Então, corrigir com firmeza. Foi errado e pronto, porque não tem meio certo, ou é certo ou é errado. Foi errado, mas agora você vai gerar uma conexão. Mas, vamos aprender junto como que faz. Olha, você não sabia, agora você sabe, eu vou te ensinar. Ou muitas vezes, isso é que eu quero falar com muita percepção, porque com muita percepção, porque eu vejo que isso acontece em muitas famílias e já acontece muito na minha casa também, porque eu não sou perfeita. Tô aqui compartilhando com você coisas que eu estou aprendendo para colocar em prática. Muitas vezes a gente fala para as crianças, olha, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não é desse jeito, isso não é certo, aquilo é errado, faz desse jeito, não é aquilo. Porém, a gente não ensina eles como fazer certo. Ou muitas vezes a gente fala assim pra criança, olha, faz dessa forma. E aí a gente espera que ela execute aquilo daquela forma e nunca mais erre. E isso é tão injusto. Por quê? Porque muitas vezes o próprio Deus nos ensina coisas, nos direciona coisas, fala pra nós, ó, não é assim, é assim. Não faça desse jeito, faça desse jeito. E a gente continua errando. E Deus é tão amoroso, tem tanto amor, tem tanta compaixão como um bom pai. Ele corrige, mas ele também tem misericórdia e nos ensina de novo, e nos ensina de novo, e nos ensina de novo. E nós não fazemos isso com os nossos filhos. Certo? Então, assim, com muita clareza eu falo isso pra você, porque já aconteceu muito aqui. Às vezes a gente ensina alguma coisa pra criança e a gente quer que eles façam certo pra sempre. Não é assim, né? É igual a velha história de escovar os dentes. Você não vai falar pra criança assim, olha, escove os dentes e ele vai escovar os dentes pra sempre,
todos os dias de manhã, quando ele acordar, na hora do almoço, na janta. Não, você vai ter que ficar repetindo, ó, tem que escovar o dente. Já escovou o dente? E agora, já escovou o dente? Ou você vai ter que pegar e escovar o dente e mostrar pra ele como é que faz, como é que passa o fio dental. Então é isso, tá? Número 3, criar um ambiente onde as perguntas sejam permitidas. Nós precisamos criar um ambiente onde os nossos filhos possam conversar, perguntar, questionar. Ser questionador não é ruim. Não é ruim. Se o seu filho é um filho questionador, é a forma que Deus o fez por um motivo específico. E eu falo porque eu fui uma criança questionadora. E muitas vezes as pessoas, os adultos não têm paciência. E às vezes falam assim, você não precisa saber disso. Isso não é da sua conta. Depois a gente vê isso. Não dá atenção. A criança fica falando pro vento, principalmente agora que tem celular. E aí a criança não se sente ouvida. Então, nós precisamos fazer um ambiente onde a criança possa falar, onde a criança possa questionar, né? Por quê? A criança, quando ela é ouvida, a criança, quando ela consegue, né, falar daquilo que ela tem dúvida ou trazer as suas questões e tal, ela se conecta e isso vai gerar corações ensináveis, filhos que conseguem conversar, filhos que conseguem ouvir e que conseguem aprender. E isso é excelente. Então, precisa sim ter momentos de conversa, momento de mesa, momento de comunhão, tira o celular, vai pra mesa, vai conversar, senta na sala, faz uma roda de conversa, lê a Bíblia e conversa sobre aquilo, enfim. Então, esses são só 3 exemplos de como que a gente pode ensinar os nossos filhos a ter um coração ensinável, tá? E com relação à vida acadêmica deles, tudo isso vai conectar. Por quê? Porque sim, no nosso áudio de oração, inclusive, os motivos, né, pelo qual eu vou apresentar lá as orações. Então, assim, para que eles tenham um estudo abençoado, para que eles tenham foco, disciplina, alegria para estudar, mente clara, para que eles tenham conexões e amizades certas. E tudo isso aqui vem de um coração que quer ser ensinável e quer aprender, tá? Então, que neste dia a gente possa meditar sobre essas coisas e passar a ter atitudes que mostrem sim para os nossos filhos que é possível ter um coração ensinável, que eles queiram isso. E eu quero deixar como um desafio para você. Você fazer essa reflexão aí na sua casa, analisando como que tá, qual tipo de educação você está aplicando para os seus filhos e como você poderia melhorar. E aí você vai fazer essa meditação e se você quiser, você pode compartilhar comigo no privado aqui no comentário o que você vai passar a aplicar hoje na sua casa para você poder levar o seu filho, sua filha a ter um coração ensinável. Ou qual que foi aí o insight ou, né, a reflexão que esse vídeo te trouxe que você não tinha tido antes, certo? Eu quero pedir também para você compartilhar esse vídeo com mais 7 pessoas para você abençoar no mínimo mais 7 famílias. Esse é o dia 10 dos nossos 30 dias de oração e eu vou continuar compartilhando com você. Se você não tá no grupo, você quer entrar, você pode ir no link da bio do meu Instagram, que o grupo tá lá. E também vai ter um super PDF que tá sendo preparado, que vai ser compartilhado com vocês. E eu quero muito que você receba esse material, mas esse material é para quem tá no grupo. Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a sua descendência e nós nos vemos amanhã no 11º dia.